Ah, Rita, mais uma vez, Rita, obrigado, viu, pelo apoio constante que você dá para o canal. Agradeço muito pelo superchat. Rita, essa semana saiu uma nova pesquisa, foi polêmica, né? Porque colocou o Donald Trump em último lugar como o pior presidente da história dos Estados Unidos. Em todas essas, não é pesquisa que chama, né? Todas essas enquetes que são feitas sobre quem é o maior presidente da história dos Estados Unidos, existem 4 presidentes que estão sempre entre os 4 primeiros. O Abraham Lincoln, George Washington, o Franklin Delano Roosevelt e o Theodore Roosevelt. Geralmente vem alterando o Franklin Delano Roosevelt com o Lincoln e o Washington. Por exemplo, no ranking da Siena College, o FDR é o número 1, o Abraham Lincoln é o número 2 e o Washington é o número 3, em quarto é o Ted Roosevelt. No ranking da C-SPAN, número 1 é o Abraham Lincoln, número 2 é o George Washington, número 3 é o FDR. E no ranking que saiu essa semana, o Abraham Lincoln é o primeiro, segundo o FDR, terceiro o George Washington e quarto o Theodore Roosevelt. O Theodore Roosevelt, ele é considerado o presidente, o Ted, o presidente que entendeu o tamanho do país. Então, os Estados Unidos, ele tem uma postura meio que isolacionista no cenário internacional desde do Washington, né, de não interferir nos negócios de outras pessoas e tal, né, nos assuntos de outras pessoas e tudo mais. De outras pessoas que eu digo que são outros países, né? Não ter aliados, para sempre, vitalícios, não se intrometer na guerra dos outros. Essa é uma política que vem lá da época do George Washington. Então, ele foi o primeiro cara, por exemplo, ele se intrometeu lá na questão da Rússia e Japão, se não me engano, que rendeu a ele o Nobel da Paz. Ele construiu o Canal do Panamá, né? Ele teve uma política muito mais forte e voltada para impor os Estados Unidos como uma grande potência naval, investiu em diplomacia, né? Então, o pessoal chama que o Theodore Roosevelt foi aquele cara responsável por coroar a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, América para os americanos, ela não tem instrumentos práticos que possibilitam que ela seja empregada. Até o Ted Roosevelt. Ted Roosevelt, então, é o cara que coroa a doutrina Monroe e faz, então, com que os Estados Unidos, de fato, exerça sobre o hemisfério ocidental, que ele julga ser seu, a sua influência e avança sobre o Oriente. Então, ele é o presidente que entende o tamanho, um pouco continuidade do que era o William McKinley, que foi assassinado e ele assumiu no seu lugar. Mas ele é um cara que faz isso porque ele emprega muita força retórica, né? Eu li um livro esse mês chamado Biografia do Abismo, e lá fala que o Theodore Roosevelt aprendeu um jeito de falar dos pastores, né? E que ele usava isso nos comícios. Então, assim, ele era um presidente muito popular. Então, ele era um presidente muito popular, ele entendeu o tamanho dos Estados Unidos e dentro do país, ele foi um presidente progressista, que é uma coisa que às vezes dá nó na cabeça dos republicanos. Por quê? O Partido Republicano já teve um período progressista que foi a época do Theodore Roosevelt. Progressista por quê? Porque ele enfrentou os monopólios, enfrentou as grandes empresas, aprovou impostos sobre riqueza, enfim, sobre outras coisas relacionadas ao lucro. Então ele foi um cara que era bastante popular e não foi para um terceiro mandato por conta do racha que foi produzido dentro do partido. Mas mesmo assim, ele tendo fundado o próprio partido dele, ele ficou em segundo lugar. Certo? Beleza. Então estou explicando aqui porque você tem razão. O Ted Roosevelt é um cara gigantesco. Só que o Franklin Delano Roosevelt é o presidente da Grande Depressão. E é o presidente, existe uma discussão entre monetaristas e keynesianos se as políticas empregadas durante a Grande Depressão pelo Franklin Delano Roosevelt foram responsáveis ou não pela retirada dos Estados Unidos da Grande Depressão, né? As políticas do New Deal. Os keynesianos dizem que sim, os dizem que não, os monetaristas dizem que não, que o que tirou os Estados Unidos da crise foi a Segunda Guerra Mundial. Porém, ali é no governo do Roosevelt que você cria uma mentalidade que se torna hegemônica, que a partir daí, todos os políticos vão ter que, mesmo sendo de outros partidos, usar
do mesmo vocabulário, usar das mesmas metas, dos mesmos valores que foram criados ali na época do Franklin Delano Roosevelt. Então, de certa forma, a presidência dele, ela perdurou por muito tempo. Ela influenciou, por exemplo, o Lyndon Johnson criou a Grande Sociedade, né, para se chamar e gostar de ser chamado de LBJ, para ser lembrado com FDR, ser comparado com FDR. Então, a partir dele, não se discute mais nos Estados Unidos se o Estado tem que intervir ou não, mas o quanto ele vai intervir ou não. Então, ele é uma presidência que vai reverberar ao longo do tempo, né? Ao ponto do Joe Biden querer ser o presidente mais reformista desde o LBJ e colocar lá no Salão Oval o Franklin Delano Roosevelt, no lugar em que se coloca a imagem do presidente que você está, em quem o seu governo se inspira. Então, ele tem no imaginário popular, ele é o presidente que mais fez pelos trabalhadores. Então, ele lutou ao lado dos sindicatos. Ele, no imaginário, ele é o presidente que superou a Grande Depressão. No imaginário, ele é o presidente que conduziu os Estados Unidos na guerra, ainda que ele tenha morrido antes do final da guerra. E é também o presidente que criou um vocabulário. O próprio Partido Democrata se torna progressista por causa dele. O Partido Democrata, antes dele, era um partido reacionário. Então, o Partido Democrata se torna progressista já na sua segunda eleição, em 1936. Então, tem muito do vocabulário político estabelecido. Conservadores versus progressistas. Apoio a sindicato, enfrentamento da Grande Depressão, enfrentamento da Segunda Guerra Mundial, a criação de uma cultura política progressista, uma hegemonia progressista que reverbera até os dias de hoje, faz com que ele seja um presidente que ainda influencia nas discussões norte-americanas, né? Enquanto que a gente poderia até alegar, mas o Ted Roosevelt é o primeiro que leva os Estados Unidos para uma política externa mais agressiva, mas não é internacionalista no sentido que ela foi depois do Franklin Delano Roosevelt, de parcerias multilaterais. Então, criação da ONU, criação da OTAN, tudo isso já estava sendo desenhado por ele, né? Então, muito das coisas que vão depois criar o pós-guerra já vinham sendo desenhados na época dele, tá? Eu acho o Ted Roosevelt bom pra caramba, mas eu acho o FDR ficar na frente por esses motivos que eu elenquei. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!